Bem, boa tarde a todos. Desde já eu agradeço a oportunidade por poder compartilhar o que nós vivenciamos com a nossa princesa guerreira Sara Liz. Bem, eu tive Sara Liz no dia 18 de junho de 2020. E quando nós retornamos para casa, com 8 dias, Sara Liz adoeceu. Eu coloquei ela para amamentar e depois para arrotar. Quando ela foi para arrotar, ela começou a ter vômitos em jato. E nós entramos em desespero. Fomos correndo para o hospital. Isso era mais ou menos 13 horas da tarde, do dia 18 de junho. 8 dias depois. 8 dias depois. Então, quando nós chegamos lá, que o médico da urgência recebeu, já mandou ela diretamente para o oxigênio. Disse que o estado dela era muito grave e então ela, desde então, ficou no oxigênio. Tentaram acesso de todas as formas, até na cabecinha dela que foi furado, o corpinho dela todo foi furado e não conseguiam acesso. O médico tentava de todas as formas, mas também não conseguia. Enfermeiros não conseguiam. E aí, a cada minuto que passava, Sara Liz só piorava. E nós, desesperados, sem saber o porquê, do que estava acontecendo, né? Que a nossa filhinha estava super bem. E, de repente, tudo isso aconteceu. A gente não entendia. O médico só disse assim, olha, sua filha está com uma sepse, é uma infecção muito grave. Ela pode ter adquirido no hospital. E tinha momentos que eu só chorava, outros momentos que eu só clamava a Deus por socorro, né? Porque eu vivo pela fé, nós vivemos pela fé. E o nosso socorro sempre em primeiro lugar é Deus. Então, o médico dizia assim, olha, ela está sendo bem assistida. Mas bem assistida como? Se a cada minuto que ela passava, ela só piorava. E precisava de um UTI. E onde estava a UTI? Então, a gente começou a solicitar que ela fosse transferida. E começaram a entrar em contato, só que não tinha nenhuma vaga no estado de UTI, nenhuma vaga. E não conseguiam acesso ainda durante esse tempo. Então foram passando as horas e não conseguiam acesso. Daí o meu cunhado entrou em contato com o primo dele, Dr. Silvio Filho. Dr. Silvio Filho imediatamente ligou para mim e perguntou o que está acontecendo, o que a senhora precisa. Aí eu contei para ele, né, o que estava acontecendo. Ele disse, vou pedir a doutor Tadeu para ir aí. Aí eu disse, tá certo. Aí daí a pouco o doutor Tadeu chega para dissecar uma veia, porque não tinham conseguido acesso ainda. O doutor Tadeu achou muito arriscado porque viu a gravidade do estado dela, né? E tentou funcionar, então ele conseguiu. Daí chegou o SAMU, porque conseguiram uma vaga em Santa Cruz. Chegou o SAMU horas depois, muitas horas depois, e houve a transferência. A gente foi chegar em Santa Cruz, era mais ou menos 22h30 do dia 18. E o médico auscultou e veio conversar comigo. Disse que tinha identificado um sopro no coração, mas que já tinha entrado em contato com a cardiologista que estava lá no plantão, que ela só vem uma vez na semana. Ela é de João Pessoa e só vem uma vez na semana. E nesse dia, justamente, ela estava lá. Então, ela fez um ecocardiograma e identificou que Sara Liz tinha uma cardiopatia congênita grave. Isso aqui em Caicó não conseguiram identificar? Aqui em Caicó não conseguiram identificar. Eu não sei nem se auscultaram, né? Não sei. Mas aqui em Caicó não foi identificado. Então, a gente não tinha noção do que era uma cardiopatia congênita grave, né? Desde então, a gente começou a pesquisar. A médica nos informava também, esclareceu tudo, disse que era um caso cirúrgico, tinha que ser caso cirúrgico, porque ela precisava. Então, assim, ela nos explicou. Essa cardiopatia de Sara Liz é uma veiazinha que, quando o bebezinho está na barriga da mãe, e que, quando ele nasce, começa a fechar. Foi no caso dela. 2 semanas depois, que é o prazo máximo, começou a fechar. Foi quando ela teve essa infecção, que também ela estava com infecção, justamente porque faltou irrigação nos membros inferiores, devido esse canalzinho ter começado a fechar. E então, ela disse, mas nós temos que tentar passar um catéter com a medicação para ir diretamente para o coração e tentar abrir esse canal, para poder manter a filha de vocês viva. Então, conseguiram.
ela disse assim, olha, se vocês têm alguma religião, comecem a pedir oração. Isso no dia 18. No dia 18, porque já está muito fechado e a gente não sabe se vai conseguir. Assim, falar tudo é muito difícil, porque é reviver os momentos de angústia que eu passei, juntamente com o pai dela, com toda a família, que foi um desespero muito grande. E eu não desejo para ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma família. Então, assim, a gente começou a clamar a Deus. Todas as igrejas, pessoas que a gente nem conhecia, começaram a orar, né? Fazer campanhas de oração. Então, conseguiram abrir o canal e manter Sara Liz viva. Então, para resumir, nós passamos 21 dias em Santa Cruz, né? Para ela tratar da infecção. E aí a médica já entrou em contato com o pessoal do Hospital Rio Grande, no INCOL. Quer dizer que em Santa Cruz foi feita uma intervenção cirúrgica? Em Santa Cruz não foi feita intervenção cirúrgica, porque lá não faz. A médica cardiologista entrou em contato com o pessoal do INCOL, no Hospital Rio Grande, e explicou o caso dela. Porque é lá onde as crianças com cardiopatia, com problemas de coração, são feitos procedimentos cirúrgicos, né? Então, a médica entrou em contato com o pessoal lá e eles disseram, quando tratar a infecção, manda para cá. Então, passou-se 21 dias, tratou a infecção e Sara Liz ficou bem para mandar para lá. Ela foi transferida, nós chegamos no dia 9 de julho, lá no Hospital Rio Grande. E foi feita tomografia para tentar identificar melhor como era essa cardiopatia. Daí identificaram que a cardiopatia de Sara Liz era uma interrupção no arco da aorta. Ou seja, essa cardiopatia dela, a má formação no coração, ela nasceu sem parte do arco da aorta. Era interrompido. Começava e depois parava. Aí os médicos disseram, ela precisa ganhar peso, porque ela estava muito magrinha já, ela tinha perdido bastante peso, né, durante esse período de tratamento de infecção. E os médicos tentaram ver se ela ganhava peso. Para poder fazer a cirurgia, né? Mas eles explicaram, nós não podemos fazer uma cirurgia corretiva, porque é uma cirurgia longa e muito delicada, ela não vai resistir. Até porque ela estava com pouco tempo de vida, né? E aí eles explicaram, vamos ter que fazer uma cirurgia paliativa. Então, foi o que foi feito. Fizeram uma cirurgia paliativa, colocaram um stent, que é como se fosse uma molazinha, no canal do coraçãozinho, para manter a irrigação. E além dessa interrupção, eu esqueci de dizer, tinha também uma comunicação entre os dois ventrículos, que é um buraquinho no meio do coração, onde esse buraco fazia jorrar muito sangue para um lado do pulmão e provocava cansaço. Aí também tinha que fazer essa correção e não podia abrir o coração dela, sendo muito bebezinha, ela não ia resistir. Aí eles fizeram a cirurgia corretiva, nós passamos ao total quase 2 meses, foram 52 dias de UTI e viemos para casa. Trouxemos ela com vida e eles disseram, olha, daqui a alguns meses precisa retornar, porque esse stent, como é uma mola de metal, ele não cresce de acordo com o que ela vai crescendo, então tem prazo de validade, ela precisa retornar. Mas o foco agora era ganhar peso e idade para retornar e fazer a cirurgia corretiva, né? Então, no dia 25 de janeiro, nós fomos chamados pelo hospital para fazer a cirurgia corretiva. No dia 26 de janeiro deste ano, ela fez a cirurgia corretiva. Eles construíram a parte que era interrompida do arco da aorta. Eles construíram. Foi uma cirurgia muito longa, de 7 horas. O corpo dela foi resfriado a 14 graus. A circulação sanguínea ficou sendo extracorpórea, porque os órgãos tinham que ficar adormecidos para poder mexer na parte do arco da aorta, né, que é a veia principal. Então era um risco muito grande. Mas a cirurgia, graças a Deus, para a glória de Deus, foi um sucesso. Foram muitas orações. E Deus chegou e fez um milagre, né? Então, hoje a minha filha é um grande milagre. Vocês passaram, depois da cirurgia, quanto tempo lá e por quê? Olha, nós passamos 1 mês e 23 dias. Por quê?
porque os médicos não liberavam devido em Caicó não existia UTI pediátrica. E o medo dele era o medo deles e o meu medo, né, o nosso medo era sempre de haver uma intercorrência, como eu ainda vivo com esse constante medo, Sidney. Porque assim, se houver uma intercorrência com a minha filha, que ela ainda está num pós-operatório, numa adaptação de uma cirurgia muito longa, muito delicada, para onde é que eu vou correr? Se em Caicó não tem uma UTI pediátrica, né? Para onde é que eu vou? Então, assim, eu vivo nessa aflição interna. Só Deus sabe o que é que eu sinto, o que é que eu passo. Os medos que eu tenho. E eu sei que não é só eu, mas outras mães que vivenciam isso também. Quando eu comecei essa campanha de trazer a UTI pediátrica para Caicó, foi uma luta que Deus colocou no meu coração. Eu disse, eu não posso me calar. É a vida da minha filha, é a vida de outras crianças, é a vida de famílias. Então, ontem mesmo, quando iniciou, que eu dei uma entrevista para o RN, para o Agora RN, eles me perguntaram, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu só tenho uma voz. É a minha voz com a voz do povo. Então, assim, eu mobilizo todas as pessoas de Caicó, do Seridó, mães, pais, famílias. Nós precisamos clamar aos governantes para que eles se sintam sensibilizados, se coloquem no nosso lugar, no lugar das famílias. Por milagre, eu não perdi Sara Liz, nós não perdemos a nossa filhinha. Mas quantas outras famílias, quantas mães hoje estão com o coração sangrando porque perderam seus filhos? Ontem mesmo, uma mãe chegou para mim e disse, olha Maria, o meu coração está sangrando porque eu perdi o meu filho aí no hospital do Seridó, há 2 meses atrás. Porque ele nasceu com a cardiopatia, precisava de um UTI e não tinha. Não tinha. Então, assim, horas depois, infelizmente, essa criança veio a falecer. Então, como está o coração dessa mãe? Então, são dores que nós precisamos sentir, são medos que nós precisamos sentir. É um apelo que eu faço. Dr. Tadeu viu o meu desespero, foi ele que foi lá. Hoje ele está sendo o prefeito de Caicó. O povo de Caicó elegeu o Dr. Tadeu. Deus deu a oportunidade de hoje ele está administrando essa cidade. Então eu peço, Dr. Tadeu, faça diferença. Faça diferença. Traga um UTI pediátrica para a nossa cidade, para as crianças. Dê o direito à vida dessas crianças. Elas precisam, famílias precisam viver momentos com seus filhos. Filhos com vida, com saúde. É um desespero que nós temos internamente, nós mães, nós famílias. Então, assim... Você teve contato com mais alguma mãe, além dessa que você disse que falou com você, da perda do filho? Tive. E você pretende mobilizar essas mães? Pretendo mobilizar essas mães entrem em contato comigo. Nós precisamos agir de alguma forma, nós precisamos nos unir. Hoje mesmo eu já entrei em contato com o gestor do meu trabalho e eu pedi para ele, para a gente providenciar faixas de rua, colocar nos pontos principais da cidade de Caicó, para toda a Caicó, e pessoas que vêm aqui na cidade tenham conhecimento dessa luta, né, para que nós possamos conseguir a implantação dessa UTI pediátrica. A campanha ela começa com sua voz, como você disse, mas você agora informa também outra questão, que é o espalhar essa informação pela cidade através das faixas, das mídias sociais, dos meios de comunicação, né, da rádio, como eu já estou aqui tendo essa oportunidade. Então, assim, que essa luta não seja só minha, não seja só de uma mãe, 2 mães, mas que sejam de todos, de todos. Porque hoje, talvez você, mãe, você, pai, família, não esteja precisando, mas o amanhã, quem sabe? Né? Então, é isso que eu peço encarecidamente. Outra situação também é que, assim, eu fiz o meu pré-natal, tive todo um acompanhamento e eu nunca, em nenhum momento, fui informada da questão do ecofetal.
O que seria esse ecofetal? Hoje eu tenho um conhecimento. O ecofetal é quando a mãe que está grávida fazendo seu pré-natal e com mais ou menos 22 semanas tem um período de gestação, que é preciso fazer um ecofetal para poder identificar se o seu bebê vai ter cardiopatia ou não. E essa cardiopatia, como é uma má formação no coração da criança, quando a criança está sendo formada, o coraçãozinho, pode haver uma má formação, né? Então, algumas crianças já precisam imediatamente de UTI. Outras podem ficar por um tempo, como foi o que aconteceu com Sara Liz. Então, assim, o que os profissionais de saúde, o que o gestor da cidade pode fazer para que todas as mães possam ter conhecimento desse ecofetal? O que o município pode fazer para que uma mãe não tem? Para que uma mãe tenha acesso a um ecofetal. Nem todo mundo tem condição, Sidney, porque é um exame muito caro. Eu não fiz porque eu não sabia, porque se eu soubesse eu teria feito, né? Então, assim, eu peço ao gestor da cidade, aos governantes, alguma ação para que mães, principalmente aquelas mães carentes, tenham acesso a esse exame. Outra questão também que eu quero colocar é porque nós passamos um mês na Amico, que a Amico é uma instituição que vive de doações, né? A Amico é Amigos do Coração da Criança, que essa instituição ela foi colocada por o médico Dr. Márcio Vidal, que é o responsável, o diretor lá do INCOR, que foi quem acompanhou todo esse processo de cirurgias de Sara Liz. Então, essa Amico, ela vive de doações, tratando o coração de crianças. Muitos profissionais atendem lá voluntariamente. Inclusive, Sara Liz, como tantas outras crianças que têm cardiopatia, fazem acompanhamento por lá. Então, o tempo que nós ficamos, desde a medicação, fraldas, todos os profissionais, nutricionistas, enfermagem, atendimento de enfermagem, tudo isso nós tivemos assistência. Então, assim, como eles vivem de doação, eu também quero solicitar a quem puder fazer doação. Tem as contas bancárias, mas quem não puder depositar algum valor, mas que dê alguma questão por exemplo, eles têm bazar lá, pode ser feito através de doações, através de roupa usada, brinquedos usados, até livros usados, tudo eles recebem, tudo. Então, assim, lojistas de Caicó, empresários, quem puder doar, doem, porque essa instituição é quem ajuda as crianças com cardiopatia do nosso Rio Grande do Norte. E até mais, tem crianças que vêm de outros estados. Quando eu e Sara Liz nós estávamos lá, tinha uma bebezinha do Piauí que veio tratar aqui na Amico a sua cardiopatia. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade desde já, Sidney, agradeço a todos os ouvintes, que nós possamos continuar lutando até que nós sejamos ouvidos. Uma voz somada a outras vozes, elas serão ouvidas. Assim eu creio. Então, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a todas as orações. E aqui está a nossa filha, Sara Liz, né? Milagre de Deus, porque Ele é um milagre. As muitas pessoas que nós não conhecemos, mas que estiveram orando conosco, clamando a Deus pela vida de Sara Liz, eu agradeço. Que Deus recompense a cada um de vocês. É o que eu posso pedir, que Deus recompense. Então, meu muito obrigada. Deus abençoe a todos.